Provérbios de número 24. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violência e, quando falam, é para ferir alguém. Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, e quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Não fique contente quando seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. Ele poderá parar de castigar esse inimigo. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com pessoas que se revoltam contra eles, pois um instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Estas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você seja certo de que pode ganhar a vida. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Nunca diga: vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo e pensei bem, e aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas, enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Vamos a mais uma reflexão sobre Provérbios de número 24. Não tenha inveja da vida de quem pratica as coisas erradas. Já olhou para alguém que fazia tantas coisas erradas e parecia que nunca tinha problema, sempre se dava bem na vida, sempre estava sorrindo? Um dia a conta chega. Essa pessoa está semeando maldade. Ela não irá colher alegrias, bênçãos sobre a sua vida.
Você acredita que uma pessoa que vive dando golpes, que vive praticando crimes, consegue dormir tranquilamente, consegue andar na rua sem medo a qualquer horário, consegue ir a qualquer lugar? Lógico que não. A sabedoria irá te ajudar a ter um lar e vencer as batalhas e as adversidades da vida. Um certo dia, um jovem que havia acabado de se casar não conseguia emprego em sua cidade. Então, ele procurou um senhor que era conhecido como sábio daquela vila. E conversa vai, conversa vem, aquele sábio lhe deu alguns conselhos. Tome cuidado com todas as propostas que lhe aparecerem, não seja curioso, na melhor da proposta, seja verdadeiro. E aquele jovem carregou consigo aqueles conselhos. Ele ouviu falar de uma cidade vizinha que estava contratando rapazes. E ali, ele, dentro dos requisitos, aparentemente se encaixava, se dirigiu ali para aquela cidade. Chegando lá, foi contratado de imediato. E naquele lugar onde eles trabalhavam, havia uma pousada onde ficavam todos os trabalhadores. Todos os dias após a janta, aquele jovem se recolhia e ia para o seu quarto descansar para poder trabalhar mais cedo no outro dia. Os outros sempre estavam bebendo, dando risada, jogando conversa fora, muitas das vezes jogando uma sinuca, brincando ali, conversa vai, conversa vem. E aquele jovem nunca teve interesse para ir. Um dia, ele levantou e falou assim: eu vou lá conversar. Chegando lá, estava uma pancadaria só. Todo mundo brigando, todo mundo se batendo, e aquele jovem imediatamente voltou para o seu quarto e lembrou ali do conselho daquele homem sábio. Cuidado com as propostas. Se ele estivesse no meio daquele lugar, ele com certeza estaria brigando e apanhando. Você sabia que é durante os momentos mais difíceis que conhecemos alguém? Quem realmente se importa conosco, quem realmente nos ama, quem realmente quer o nosso bem. Muitas das vezes, as pessoas acham que estão rodeadas de amigos verdadeiros porque vive bancando festa, vive bancando presentes, vive bancando jantares. Porém, é no meio das adversidades que você conhecerá uma pessoa. Há um ditado popular muito antigo que diz: para conhecer alguém, precisa comer 1 quilo de sal com esta pessoa. Ou seja, você precisa conviver. Talvez você olhe para alguém e diga: olha, a Karina ela é calma. Olha, a Bruna ela é agitada. Mas quando você realmente passa a conviver, você conhece e começa a entender as qualidades e os pontos a serem trabalhados para a melhoria. Procurar auxiliar ou ajudar os outros conforme suas possibilidades não é errado. Se você tem um salário com determinado valor e um amigo seu pede o dinheiro emprestado, que irá comprometer todo o seu salário, todo o seu recurso financeiro, você pode dizer: olha, todo este valor eu não tenho, mas posso te ajudar com essa quantia, e você procura outra pessoa que ajude. Mas tem pessoas que, ao dizer não, tem pessoas que, ao não conseguir ajudar, elas se sentem como se fossem pessoas más, porque ela quer ajudar. Eu preciso ajudar o meu filho, a minha filha, o meu neto, muitas das vezes um amigo, um conhecido. E aquela pessoa, ela vive se privando muitas das vezes daquilo que é para ela, enquanto a outra pessoa muitas das vezes não dá valor para o seu sacrifício. Adquira a sabedoria e o conhecimento, e assim você conquistará muito mais do que sonha. Um homem rico levou seu filho para um sítio de uma família muito pobre para que ele pudesse aprender uma lição sobre a vida. Chegando lá, o menino tudo admirava e se espantava com aquela família calma, feliz, tendo tão pouco. E então, no final de alguns dias, eles se despediram e foram embora. O pai perguntou para o filho o que ele havia aprendido com aquela família.
E aquele jovem lhe respondeu: Papai, que eles são mais ricos do que nós. E o pai perguntou: Como assim, meu filho? Ora, nós temos um cachorro, eles têm 4. Nós temos uma piscina, eles têm um riacho que não dá para ver o fim. Nós temos um jardim, eles têm uma floresta inteira. E aquele pai ficou muito feliz. E para concluir, o jovem disse: O que pude perceber é que os pobres realmente somos nós. Ou seja, às vezes você está achando que o outro tem muito mais ou muito menos que você, mas se você não sabe valorizar o que você tem, você é uma pessoa pobre, pobre de espírito. Tem gente que acha que vai ser feliz quando ganhar na Mega Sena, quando conquistar uma casa de 10 cômodos, quando conseguir comprar uma Lamborghini. E a pessoa vai vivendo, vivendo, empurrando a vida com a barriga, pensando que a felicidade ela ainda vai encontrar. Porém, você tem a capacidade de ser feliz com o que você tem hoje. Saiba ser feliz com a família, com os seus amigos verdadeiros, com o que você tem hoje nas suas mãos. Não fique querendo correr atrás do vento. Não fique querendo abraçar todas as oportunidades. Analise e se prepare para o seu futuro. Se prepare para as oportunidades. Se pode ser verdadeiro com a pessoa que se diz seu amigo, então, parabéns, você encontrou um verdadeiro irmão. Numa cidade havia 2 irmãos. Um deles era muito apegado com uma coleção de carrinhos que havia ganhado. Ele não deixava ninguém encostar nos seus carrinhos. E o seu irmão sempre queria brincar com seus carrinhos, porém ele não deixava. Um dia, ele havia ido na casa de uma tia e o seu irmão falou: agora é a minha oportunidade. E ele foi lá e pegou um dos carrinhos do seu irmão. E brincou, 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 até que, de repente, quebrou a rodinha. E aquele menino começou a se desesperar. E agora? O meu irmão vai ficar muito bravo comigo. Eu quebrei o seu carrinho. E ali, aquele menino colocou o carrinho no lugar, não conseguiu nada para consertar a roda e ficou muito angustiado. Quando seu irmão chegou em casa, falou com ele, ele respondeu, percebeu que ele estava estranho. E na hora do jantar, a mãe chamou ele para jantar e ele disse que não estava com fome. E foi passando os seus dias, o seu irmão percebeu que ele estava muito estranho. E ele não conseguia dizer para o seu irmão o que estava acontecendo, o que tinha feito. E então seu irmão perguntou para ele: Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Você anda tão estranho? E então, com muito medo, aquele irmão contou para o seu irmão o que havia feito com um dos seus carrinhos prediletos. O irmão, de instante, ficou furioso, porque havia lhe dito várias vezes para não pegar nos seus carrinhos da coleção. Mas depois, passado a raiva, o irmão veio e abraçou o seu irmão e disse: Não tem problema, o importante é que você está bem e com isso você aprendeu uma lição. Talvez se aquele irmão tivesse ficado bravo, tivesse gritado, surtado por causa de um pequeno objeto, ele teria partido ali a sua amizade com seu irmão. Talvez você está dando o mesmo peso de um elefante para uma formiga em determinada situação. Comece a analisar as suas atitudes, os seus procedimentos, coloque na balança. Precisa de tudo isso? É para tanto? Comece a refletir. Reconhecer o erro não é errado. Então reflita. Se você percebeu que errou ou às vezes também não quis perceber, peça perdão, peça desculpa, para o bem da boa convivência. Não queira colher os legumes antes do dia. Tem muita gente que quer receber o salário sem trabalhar, que quer conquistar um diploma sem estudar. É impossível. Uma coisa está ligada à outra e uma coisa é resultado da outra. Então reflita. Em uma determinada cidade, havia uma família agricultora, constituída por um pai, uma mãe e um filho jovem. Esse jovem,
Ele era muito tímido, muito acanhado, mas em um determinado dia recebeu um convite. Ia ter uma festança na fazenda vizinha e todos os jovens da redondeza iriam para lá no final de setembro. Então aquele jovem ficou super animado, porque ele disse: Gente, vai ter uma festa aqui, vai ter show, vai ter bastante gente, comida gostosa para comer. E aí, num determinado dia, o seu pai estava conversando com a sua mãe, dizendo: Se o tempo continuar bom desse jeito, no final do mês de setembro, vamos ter uma boa colheita. E aquele jovem pensou: Meu Deus, mas no final de setembro é a festa. Se eu ficar aqui na colheita, eu não vou conseguir ir na festa. E então ele começou: Eu preciso bolar um plano para mim antecipar essa colheita. E aquele jovem havia ali conversado com seu pai: Pai, vamos antecipar a colheita para agosto. Não, meu filho, mas é antes do tempo. A verdura ou legumes ainda não vai estar tão firme assim. E ali ficou uma desavença entre pai e filho, porque o filho queria colher antes da hora e o pai falou assim: Não, precisamos esperar o tempo certo. E então chegou o final de agosto. E o pai precisou ir para a cidade resolver algumas coisas. Então o jovem pensou: Vou aproveitar que meu pai foi para a cidade e já vou começar a colher algumas verduras e legumes. E ali ele pegou o maquinário e começou a colher. E ele começou a colher. Quando percebeu, já era o final da tarde. E então ele separou ali os legumes que havia colhido e levou para o celeiro e deixou ali. No outro dia, o pai percebeu que as terras haviam sido mexidas. E ele procurou falar com a sua esposa e lhe disse o que aconteceu. E ele falou: Estou muito bravo e decepcionado com ele. E então a sua esposa, muito sábia, disse para ele: Espere, meu marido, e ele terá a sua lição. E então aquele jovem esqueceu que havia guardado os legumes no celeiro. E ali foi passando o tempo, o pai ali muito chateado. O jovem percebeu que o pai estava triste, mas mesmo assim ele continuou empolgado. E ali chegou a época dele ir para a colheita, ajudar o seu pai. E também chegou a época da festa. E então, aquele jovem muito chateado queria ir para a festa e o seu pai lhe disse: Pode ir, meu filho, pode ir, que eu estarei aqui fazendo essa colheita. E então, aquele jovem se arrumou e foi. Chegando lá na festa, aproveitou, conversou com bastante gente, conheceu uma linda moça. E essa moça começou a falar para ele sobre a sua família, sobre como gostaria de ter o seu pai em vida, que havia ido lutar na guerra e havia falecido. E então, ao conversar com aquela moça muito inteligente, ele começou a lembrar do seu pai. E ele pensou: Eu antecipei a colheita para poder estar nessa festa, sendo que meu pai abriu mão de sua vida para estar cuidando de mim. Naquele momento, ele se despediu daquela moça e voltou para as terras de seu pai. Chegando lá, o seu pai estava fazendo a colheita. Ele logo foi auxiliá-lo. Quando terminaram a colheita, ele lembrou do que havia colhido no mês anterior e estava escondido no celeiro. Quando chegou lá, estava um fedor. Aqueles legumes colhidos fora do tempo, todos haviam apodrecidos, todos haviam estragados. E aquele jovem teve uma grande lição. Se ele tivesse esperado o tempo certo para colher, não havia perdido boa parte do seu trabalho. Talvez você está querendo acelerar algumas coisas, você está querendo antecipar algumas coisas, mas você está preparado? Está no tempo certo? Este é o momento adequado? Reflita sobre isso. Se você gostou desta reflexão, comente, curta, compartilhe com seus amigos e familiares e até a próxima reflexão. Tchau, tchau!